pessoal, profs, mamães, papais, meu nome é Aline Lorandi e este é o Land, um canal voltado para o desenvolvimento infantil. Aqui a gente conversa sobre diversas temáticas, todas elas voltadas para você estimular as crianças com que você convive, para que elas possam desenvolver o seu potencial total de fazer o que elas quiserem fazer no mundo, por meio, então, dessa estimulação linguística e cognitiva. Hoje eu vim falar sobre um aspecto linguístico que vocês vão encontrar pouco nas pesquisas por aí, mas é um dos meus assuntos preferidos que eu trabalhei em todas as minhas pesquisas, né, de graduação, mestrado, doutorado e algumas pesquisas depois também, que é a morfologia. Então eu vou dar, assim, explicações bem breves, né, que a gente possa usar sobre morfologia. Então essa é uma parte dos estudos da língua que tem a ver com a estrutura interna das palavras. Esse arranjo interno das palavras sempre vai ter a ver com o conteúdo que a gente quer veicular e também com o seu arranjo dentro das frases, né? Então, se eu digo, por exemplo, meninas e não menina dentro de uma frase, é porque eu estou falando de mais de uma menina. E em função desse uso, eu vou ter de concordar o verbo depois, né? Então, a morfologia, ela olha para o estudo interno das estruturas que compõem a palavra, mas essas estruturas sempre estão ligadas a algo que acontece fora da palavra também, e que tem a ver com ela no contexto de uma frase e, posteriormente, de um texto. Então, as palavras, elas são formadas por estruturas internas, ou não, ou são formadas de uma estrutura só, que nós vamos chamar de raiz ou de radical. Não vou fazer essa diferenciação aqui porque não nos interessa, mas o importante é saber que o significado da palavra, e eu não estou falando só o seu significado em relação a outras palavras, a sua origem lá do latim, estou falando o significado da palavra mesmo, ele mora dentro desse radical. A esse radical podem se anexar, podem se juntar outros pedacinhos, ou não. Então, uma palavra como feliz, você tem um radical que não vai precisar de mais nada para completar, tá? Todo o significado está nesse radical. Mas a gente pode anexar um pedacinho que a gente vai chamar de prefixo na frente e formar uma palavra como infeliz. Podemos também colocar um pedacinho no final, que nós vamos chamar de sufixo, e formar a palavra felizmente ou infelizmente, infelizmente. Tá? Então, é isso que estuda a morfologia, como é que vão acontecer esses arranjos, né, de combinações nas línguas para a gente formar palavras. A criança, quando ela aprende a falar, ela vai aprender morfologia. A criança também vai fazer algumas coisas engraçadas com morfologia e produzir algumas palavras com combinações de radicais e sufixos ou prefixos que ela nunca ouviu antes, mas que são criações morfológicas suas, como, por exemplo, eu sabo em vez de eu sei, eu comiva em vez de eu comia, entre outras tantas possibilidades morfológicas que a cabecinha da criança vai fazendo com essas combinações que ela vai ouvindo e destacando lá dentro do seu sistema. Bom, a morfologia, ela pode ter um uso muito especial na aprendizagem da leitura e da escrita também. De que forma? Então, a morfologia vai ter pelo menos 2 usos, um para a leitura e um para a escrita, sobre os quais eu vou falar hoje. O primeiro uso vai dizer que conhecer morfologia, né, conhecer essas estruturas que compõem palavras, pode nos ajudar numa leitura mais fluida, mais rápida, mais eficiente, né? Existem muitas pesquisas, né, que mostram que os iniciantes em leitura, né, em geral a gente pensa em crianças, mas não só crianças, né? Os iniciantes em leitura vão trancar mais a sua leitura em palavras morfologicamente complexas, como
infelizmente ou felizmente, mais do que na palavra feliz, que vai ser lida mais rapidamente. Então, quanto mais consciência sobre essas possibilidades de formações sufixais, prefixais, a criança e a pessoa, enfim, tiver, mais facilmente ela vai conseguir passar por essas palavras na leitura. Isso funciona para todas as línguas. Se ela for aprender um inglês, um francês, um alemão, que tem uma morfologia muito rica, quanto mais ela entender de morfologia, e que eu estou falando sim de ensino explícito em sala de aula, mais fluida e tranquila e rápida, principalmente, vai ser a sua leitura. O outro ponto que ajuda muito a trabalhar com morfologia em sala de aula é para escrever palavras. Por quê? Porque esses radicais, eles formam famílias de palavras. A gente pode falar em famílias de palavras, tá? Então, dentro da família da palavra feliz, eu tenho infeliz, eu tenho infelizmente, tenho felizmente, tenho felicidade. Estão todas dentro da mesma família. Então, se a criança se acostumar a, por exemplo, enxergar a palavra feliz, e ela souber que ela escreve com Z e não com S, por exemplo, isso vai ajudá-la a escrever a palavra felizmente ou infelizmente mais facilmente, porque ela vai lembrar da morfologia dessa palavra. Quando ela ficar em dúvida sobre escrever laranja, por exemplo, vai escrever laranjeira. Aí é que vem a dúvida, né? É com J, é com G, porque há essas duas possibilidades. E ela lembrar que laranja, né, que tem o mesmo radical, que vem da mesma família, se escreve com J, ela vai ter menos dúvida. Essas relações não vão funcionar sempre, né? A língua também não é tão transparente assim. No caso da palavra viagem, por exemplo, a gente tem viagem com G, mas tem o verbo viajar todo com J. Mas, por outro lado, a gente sabe que o verbo é com J e o substantivo é com G. Né? Então, aprender sobre morfologia, aprender sobre as famílias de palavras, vai ajudar a criança a fazer uma leitura e uma escrita mais tranquila. Espero que eu tenha ajudado você, que esse vídeo tenha sido útil e que você continue aqui com a gente, tá? Curta o videozinho, se você gostou, envie para os seus amigos, interaja com esse conteúdo. É assim que a gente segue crescendo juntos. Está bem? Vamos seguir aprendendo? Vem comigo. Até mais.